Há momentos em que você sente que faz tudo o que deveria fazer, mas algo dentro de você permanece imóvel, como se houvesse um cofre trancado em algum lugar da alma. Você produz, se esforça, cumpre metas, segue o que disseram que era o caminho certo. Mas por dentro, algo continua em silêncio. Uma angústia quase invisível que não se traduz em palavras, mas que se faz presente como um peso suave no peito, um vazio que insiste em se repetir mesmo nos dias de conquistas. É como se existisse um leve descompasso entre o que o mundo vê e o que você sente. E é aí que começa o verdadeiro mistério da prosperidade, não na ausência de esforço, mas na falta de alinhamento. Muitos vivem acreditando que a prosperidade está escondida nas contas bancárias, nas oportunidades externas, nos projetos que dão certo. Mas no fundo, a prosperidade sempre foi uma qualidade interior, um estado de harmonia entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. O desejo de prosperar não é apenas um desejo de ter mais. É um chamado para despertar o que já existe em você, o que sempre esteve adormecido, esperando que você o reconheça. Pense um pouco. Quantas vezes você sentiu que estava andando em círculos? Que por mais que fizesse, nada parecia realmente fluir? É o bloqueio silencioso agindo, pequenas decisões inconscientes, o medo de ficar para trás, o peso das expectativas alheias, a pressa de provar valor. Enquanto a mente se ocupa de correr, a alma apenas observa, esperando um gesto simples, uma pausa consciente, um retorno ao essencial. Porque o que falta não é mais esforço, mas mais presença. E é nesse ponto que nascem as 3 palavras. Um ritual pequeno, quase simbólico, mas profundamente transformador. Escrever 3 palavras todos os dias é como girar, com calma, o cofre interno que ficou tanto tempo fechado. É um gesto de reconexão, não com o controle externo, mas com o próprio centro. Quando você escreve, você lembra ao seu inconsciente que é senhor de si mesmo. Você para de correr atrás da prosperidade e passa a andar com ela. Epicteto, um dos grandes mestres da filosofia estoica, disse que só é livre quem é senhor de si mesmo. Essa frase contém a chave do que chamamos de prosperidade interior. A liberdade não é a ausência de regras, é a serenidade de não ser escravo do medo, da pressa, da comparação. Ser senhor de si é viver sem se perder no ruído das expectativas. E a Bíblia, com sua sabedoria eterna, nos recorda que a prosperidade verdadeira sempre esteve ligada à sabedoria e ao alinhamento com algo maior. Ela nunca foi o acúmulo de coisas, mas o florescimento da alma que vive em harmonia com a verdade. A prosperidade bíblica não fala apenas de riqueza material, mas de plenitude, de uma vida que dá fruto porque está enraizada na paz. Neste vídeo, caminharemos juntos por essa trilha silenciosa. Você entenderá por que essas 3 palavras importam, o que elas despertam dentro de você e como transformar um simples gesto diário em uma ponte entre o que você faz e o que você é. Vamos falar de mente e de alma, de prática e de presença. Vamos descobrir juntos que prosperar não é correr atrás do que falta, mas permitir que o que já existe em você floresça. Talvez, neste momento, você sinta um cansaço leve, uma fadiga que vem de tentar ser tudo para todos. Talvez sinta que sua vida tem estado em movimento constante, mas sem direção clara. Este vídeo é um convite para parar, respirar, escutar o que existe no silêncio entre um pensamento e outro. Porque é nesse intervalo, nesse espaço sem pressa, que a alma fala. Quando você escrever suas 3 palavras pela primeira vez, talvez pareça simples demais. Mas o que é simples é o que mais cura. A prosperidade, na essência, é a simplicidade reencontrada, o retorno ao estado de ser inteiro, presente e desperto. É quando você deixa de lutar contra a corrente e começa a fluir com o rio da própria vida. Portanto, durante esta jornada, permita-se estar. Este vídeo não é uma aula nem uma receita. É um caminho de volta para casa. À medida que ouvirmos juntos as reflexões e os ensinamentos,
Quero que você se veja em cada exemplo, em cada pausa, em cada palavra que ressoa. Porque não há nada aqui que não possa ser aplicado à sua própria história. E se em algum momento algo dentro de você se abrir, se um pensamento silencioso surgir dizendo "é disso que eu precisava ouvir", escreva nos comentários. Compartilhe sua frase, sua experiência, suas 3 palavras. Alguém que virá depois pode encontrar nas suas palavras o sinal que precisava para despertar. E antes de continuarmos, se este tema toca o seu coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Este espaço existe para que você se lembre todos os dias de que a prosperidade não é corrida, é caminho. E o primeiro passo desse caminho começa agora. Prepare seu caderno, pegue sua caneta, silencie o mundo por alguns instantes. Vamos abrir juntos o cofre interno, porque o que você busca lá fora está prestes a despertar dentro de você. Talvez você acredite que prosperidade é consequência de esforço, disciplina e foco. E, em parte, é. Mas há um ponto sutil que escapa à maioria das pessoas. Prosperidade não é apenas o resultado do que você faz, é o reflexo do que você se torna enquanto faz. É possível agir muito, trabalhar incansavelmente e ainda assim permanecer estagnado por dentro. É como correr numa esteira. Você se cansa, o corpo se move, mas o cenário não muda. O erro invisível está justamente aí, no hábito de tentar prosperar apenas no mundo externo, sem perceber que o mundo interno é o solo onde tudo se enraiza. Muitos colocam toda a atenção em metas, números, clientes, lucros, criam listas, estratégias e se orgulham do movimento constante. Mas por dentro existe um eu que observa tudo isso com silêncio e cansaço. Esse eu não quer mais correr, quer compreender. Prosperar no sentido mais profundo não é acrescentar mais coisas à vida, mas remover o que a impede de fluir. Quando o terreno interno está contaminado por ansiedade, comparação e autopunição, qualquer semente de abundância morre antes de germinar. Você pode até conquistar algo temporariamente, mas o vazio retorna porque o alicerce emocional continua o mesmo. Prosperidade não se sustenta sobre pressa. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E é justamente essa percepção que transforma o esforço em sabedoria. Se dentro de você existe a crença de que precisa merecer para ser digno, o universo inteiro se torna um campo de batalha, onde tudo precisa ser conquistado à força. Mas quando a mente começa a observar, e não apenas reagir, um espaço de liberdade se abre. É nesse espaço que a prosperidade começa a respirar. Imagine por um instante uma terra fértil coberta por raízes mortas. Nenhuma nova semente vingará até que o solo seja limpo. Da mesma forma, nossos hábitos mentais, as preocupações automáticas, a rigidez, o medo de errar, são as raízes antigas que impedem a nova vida de brotar. Escrever as 3 palavras todos os dias é como segurar o machete que corta essas raízes. É um gesto simples, mas simbólico. É o ato de limpar o terreno para que o novo possa nascer. A ciência confirma o que os antigos já sabiam. A repetição consciente reprograma o cérebro. Cada vez que você escreve algo com intenção, está literalmente moldando novas conexões neurais. Um pensamento repetido é uma estrada que se firma. Uma palavra escrita com emoção é um trilho que se consolida. Assim, quando você escolhe 3 palavras e as escreve com presença, está criando uma nova rota mental. Uma trilha que liga o eu que age ao eu que observa. A prosperidade começa exatamente aí, quando você deixa de ser movido apenas pela necessidade e passa a agir a partir de clareza. É o momento em que o fazer se torna a expressão do ser. E nesse ponto, o esforço deixa de ser exaustão e se torna propósito, porque quando o que você faz nasce do que você é, nada se perde, tudo floresce. Mas enquanto o foco permanecer apenas no resultado externo, você continuará preso ao mesmo ciclo: trabalhar, cansar, conquistar algo e logo em seguida sentir o mesmo vazio. Isso acontece porque a prosperidade verdadeira não suporta a pressa. Ela exige observação,
constância e entrega. É como o sol. Ele nasce todos os dias, silencioso, sem alarde, e mesmo assim é o que faz a vida existir. Então, o primeiro nível da prosperidade não está do lado de fora. Ele vive dentro de você, no solo invisível dos seus pensamentos e intenções. E cada palavra escrita com consciência é uma semente plantada nesse solo. Ao longo do tempo, esse ritual diário torna-se o seu próprio campo fértil, e o que antes parecia bloqueado começa, pouco a pouco, a florescer. A prosperidade não é um evento. É um estado contínuo, cultivado em silêncio. É a soma dos gestos que você repete quando ninguém está vendo. É o reflexo do terreno que você decide cuidar todos os dias, mesmo que ainda não veja as flores. Porque o que cresce em você antes de aparecer no mundo precisa nascer na terra secreta do seu interior. Quando compreendemos isso, tudo muda. O mundo deixa de ser um lugar de provas e se torna um espelho. Você não precisa lutar contra o reflexo. Precisa apenas iluminar a fonte da luz. E a fonte da luz é você. Durante boa parte da vida, aprendemos que o esforço é o caminho inevitável para o sucesso, que quem trabalha mais, conquista mais, que quem se doa até o limite, um dia será recompensado. Mas há um ponto em que o esforço se torna uma prisão disfarçada de virtude. O corpo continua correndo, a mente continua produzindo, mas a alma já não está mais ali. A crença de que, se eu me esforçar mais, mereço mais, aprisiona o coração em uma lógica que nunca descansa. Prosperidade não nasce da exaustão, mas da coerência entre propósito, mente e ação. A sabedoria bíblica nos recorda: melhor é pouco com retidão do que muitos bens com injustiça. Essa passagem, aparentemente simples, é um lembrete profundo de que o valor não está na quantidade do que se acumula, mas na qualidade do que se vive. Quando você se move em desarmonia, buscando mais por medo da escassez ou produzindo para provar valor, tudo o que constrói vem impregnado de tensão. E o que nasce da tensão cedo ou tarde se quebra. Prosperidade verdadeira só floresce em terreno de paz. Epicteto nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. O que isso significa no contexto da prosperidade? Significa que o esforço por si só não é o problema. O que corrói a alma é o esforço contaminado pela necessidade de provar algo. Quando você trabalha por medo, o corpo age, mas o coração se retrai. E onde há retração, não há fluxo. A prosperidade se afasta porque ela exige espaço. Ela se manifesta onde há leveza, onde há ritmo, onde há alinhamento entre intenção e gesto. Pense em alguém que vive correndo atrás de resultados. Alguém que não para, não dorme, não respira. Por fora, essa pessoa parece admirável, determinada, produtiva, eficiente. Mas por dentro, há um fio prestes a se romper. A energia que deveria nutrir começa a corroer. O cansaço se acumula, o brilho se apaga e o que antes era entusiasmo vira peso. Esse é o preço do esforço sem consciência. É tentar colher frutos em solo ainda não arado. A prática da escrita das 3 palavras é o antídoto silencioso para essa falácia. Quando você escreve, mesmo que por poucos minutos, está declarando ao universo que seu valor não está apenas no que faz, mas no que é. Está lembrando a si mesmo que prosperar não é correr atrás de algo, é alinhar-se com algo. É um momento diário de retorno ao eixo, onde o fazer se reconecta ao ser. Nesse instante, o esforço deixa de ser força bruta e se transforma em expressão natural. Porque prosperar não é forçar a vida a acontecer, é permitir que ela aconteça através de você. Quando o propósito guia a ação, o esforço deixa de ser batalha e se torna fluxo. E o que antes era tensão se transforma em ritmo. A prosperidade, então, não precisa mais ser perseguida. Ela começa a vir, silenciosa, constante, inevitável, como a aurora que sempre volta, mesmo depois da noite mais longa. Escrever 3 palavras pode parecer algo pequeno demais para causar qualquer transformação. Mas, na verdade, é no pequeno que reside o poder do profundo. Cada palavra é uma semente,
e cada semente contém uma floresta inteira em potencial. Quando você escreve essas 3 palavras, não está apenas registrando letras no papel, está declarando uma intenção vibrante ao seu próprio inconsciente. Está dizendo: eu estou presente. Eu escolho o que quero sentir, o que quero nutrir, o que quero manifestar. E aos poucos essas palavras começam a agir dentro de você, mesmo quando você não percebe. Mas há uma armadilha sutil que pode transformar o ritual em rotina. Escrever sem sentir, fazer por obrigação, repetir mecanicamente como quem cumpre uma tarefa. Nesse ponto, o gesto perde a alma. A força das palavras não está na caligrafia, mas na consciência. Escrever sem presença é como regar uma planta sem olhar para ela. O gesto acontece, mas o vínculo se perde. A transformação não ocorre porque o coração não participou. Prosperidade é vibração, e vibração é presença. Por isso, antes de escrever, é preciso escolher suas 3 palavras com significado. Elas precisam tocar algo verdadeiro dentro de você. Pode ser gratidão, clareza, ação, pode ser confiança, perdão, silêncio. Cada pessoa tem um código próprio, um conjunto de palavras que desbloqueiam seu interior. O importante é que essas palavras sejam espelhos, que reflitam o que você deseja se tornar e não apenas o que deseja ter. Escrevê-las é o primeiro passo para alinhar identidade e propósito. A neurociência mostra que a repetição consciente cria novas conexões no cérebro. Mas mais do que isso, ela cria associações emocionais. Quando você escreve gratidão dia após dia, a mente começa a associar essa palavra a sensações de completude. Ela passa a buscar naturalmente motivos para se sentir assim. Com o tempo, você não escreve mais para lembrar da gratidão. Você vive a gratidão. A escrita diária não é repetição vazia, é reprogramação silenciosa. Essas 3 palavras são como o cartão de acesso ao seu cofre interno. Sem elas, o cofre permanece fechado, guardando dentro de si toda a sua potência, suas virtudes, sua paz. Com elas, a fechadura começa a girar. Aos poucos, o mecanismo adormecido desperta, e aquilo que antes parecia inacessível começa a se revelar. Prosperidade, nesse ponto, deixa de ser uma busca externa e se torna um estado interno. Você passa a viver com o cofre aberto, não porque alguém o destrancou, mas porque você se lembrou da combinação. O verdadeiro propósito desse ritual não é criar riqueza material, embora ela possa surgir como consequência. É criar coerência interior. É transformar as palavras em trilhas que conduzem sua mente de volta ao centro. É reencontrar o poder de ser autor da própria vibração. E à medida que você escreve, algo muda, não fora, mas dentro. A cada letra, você se reinscreve no livro da própria alma, e esse é o primeiro ato de toda prosperidade verdadeira. Às vezes, o bloqueio não vem com gritos, ele vem com silêncios. Ele se manifesta nas pequenas coisas. Uma insônia leve, uma inquietação que visita a madrugada, uma sensação de que você sempre está atrasado em relação à própria vida. São sinais discretos de que a energia da prosperidade está fluindo com dificuldade. Você continua se movendo, mas sente que o fluxo natural se perdeu em algum ponto do caminho. E o mais curioso é que por fora tudo parece normal, mas por dentro algo não respira. Esses sinais sutis indicam que a mente está presa em um modo de escassez. A neurociência explica: quando o cérebro interpreta o mundo sob ameaça constante, medo, comparação, autopressão, ele reduz a liberação de dopamina, o neurotransmissor do progresso, e, em compensação, aumenta o cortisol, o hormônio da ansiedade. O resultado é um estado de sobrevivência prolongado. Você continua tentando prosperar, mas o corpo acredita que está em perigo. E, em perigo, o ser humano não cria, apenas resiste. A prosperidade não nasce da tensão, nasce da expansão. Imagine um rio bloqueado por troncos. A água tenta passar, faz barulho, espuma, gira em círculos, mas não avança. A energia da vida é igual.
Quando o fluxo está obstruído por medos, mágoas ou crenças antigas, ela se acumula, gira sobre si mesma e cria a ilusão de movimento. Parece que você está agindo, mas no fundo está apenas rodando em torno do mesmo ponto, até que você decide remover o primeiro tronco. E esse primeiro tronco é sempre interno. Quando perceber esses sinais, não lute contra eles. Observe-os. Eles não são inimigos, são mensageiros. Use suas 3 palavras como um farol. Escreva: palavra 1, sinto que. Palavra 2, preciso. Palavra 3, escolho. Isso não é apenas um exercício de escrita, é uma forma de tradução da alma. Você dá voz ao invisível, nomeia o que o corpo sente e permite que a energia volte a circular. O simples ato de reconhecer o bloqueio já é o começo da liberação. Com o tempo, você vai notar que algo muda. As coisas que antes pareciam confusas começam a se organizar. A pressa perde força, a clareza volta, porque a escrita é uma forma de ordenar o caos. Cada palavra escrita com intenção é um gesto de autoacolhimento. Você não está tentando consertar nada, está apenas abrindo espaço para que o fluxo volte a passar. Prosperidade é essencialmente isso, o fluxo desobstruído da vida. E quando o fluxo retorna, tudo volta a se alinhar. As oportunidades surgem naturalmente, as relações se tornam mais leves, o corpo relaxa, nada muda bruscamente, muda silenciosamente. A prosperidade verdadeira não chega com alarde, chega como um rio reencontrando o mar. Quando você libera o caminho por dentro, o que é seu começa inevitavelmente a encontrar você. Há uma lógica que o mundo moderno insiste em repetir. Quando eu tiver, eu serei. Quando eu tiver dinheiro, terei paz. Quando eu tiver sucesso, terei segurança. Quando eu tiver amor, serei completo. Mas essa é a inversão que mantém a alma aprisionada. A verdade é o oposto. Primeiro você é, depois você tem. A prosperidade não é algo que se conquista, é algo que se permite fluir. Quando você se torna internamente próspero, o mundo externo apenas espelha esse estado. Essa lógica invertida está presente em quase todos os campos da vida. As pessoas esperam sentir gratidão depois que recebem algo. Esperam sentir confiança depois que tudo está resolvido. Esperam sentir paz depois que os problemas cessam. Mas a sabedoria espiritual e filosófica sempre ensinou o contrário. É o sentimento que cria o terreno para o resultado, não o resultado que gera o sentimento. Este livro da lei não se aparte da tua boca. Medita nele dia e noite para que sejas prosperado. Essa passagem bíblica não fala de esforço exterior, mas de contemplação interior. A prosperidade nasce do que é meditado no silêncio, não do que é acumulado na pressa. Epicteto dizia que a liberdade, e por extensão, a prosperidade, vem do domínio interno, não da aquisição externa. É o domínio sobre as próprias reações, sobre os próprios pensamentos, sobre o próprio olhar. Quando a mente se torna clara, o mundo se organiza. Quando o coração se acalma, as decisões se tornam simples. Prosperar é o resultado natural de viver em coerência com a própria essência. E essa coerência não precisa ser forçada. Ela floresce quando você para de se contradizer. Há pessoas que descobriram essa verdade sem perceber. Gente que, em um momento de exaustão, decidiu reorganizar o interior, silenciar a mente, simplificar a rotina, reavaliar o que realmente importa e, sem esforço, viu a vida se expandir. As portas que antes estavam fechadas começaram a se abrir. As oportunidades que pareciam distantes começaram a aparecer. A prosperidade chegou não porque ela foi perseguida, mas porque o espaço interno para recebê-la foi criado. Se você quiser testar essa inversão, basta escolher um gesto simples. Por 30 dias, escreva as suas 3 palavras logo ao acordar, antes de olhar para qualquer tela, antes de conversar com o mundo. Nesse instante, sua mente ainda está limpa, e o que você escreve se grava diretamente no campo mais puro da consciência. Esse é o seu ato de prioridade interna. É o seu modo de dizer:
O que é essencial em mim vem antes de tudo o que é externo. A prosperidade começa exatamente aí, quando você decide colocar o ser antes do ter. Com o passar dos dias, algo silencioso começa a mudar. A ansiedade enfraquece, a pressa diminui, e o que antes parecia distante se aproxima. A prosperidade que nasce do interior não faz barulho, mas transforma tudo o que toca. Ela não depende das circunstâncias, porque é um estado que carrega as próprias raízes. E quanto mais forte for esse enraizamento interno, mais abundante será o fruto visível. Porque toda colheita começa em um solo invisível, e esse solo é o coração desperto. Vivemos em uma era em que o barulho se tornou natural. Há sempre algo pedindo atenção, algo chamando, notificando, exigindo uma resposta imediata. E nesse ruído constante, muitos perderam a capacidade de ouvir a própria voz. O silêncio, que deveria ser o berço da clareza, passou a ser temido. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Se eu parar, eu penso demais"? Mas é justamente nesse pensar demais que mora a cura, porque só no silêncio o que é verdadeiro se revela. Há uma ilusão profunda de que produtividade constante gera prosperidade, mas o excesso de fazer é o que mais drena a energia criadora. Prosperar não é correr atrás de tudo, é escolher o que merece seu movimento. É compreender que o silêncio não é ausência de ação, é ação invisível. É nele que as ideias amadurecem, que o corpo se reorganiza, que o coração volta ao ritmo natural da vida. O mundo pode funcionar no barulho, mas a sabedoria sempre nasce no silêncio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes no seu interior medita de dia e de noite. O Salmo fala de meditação, mas a essência é o mesmo convite, constância e recolhimento. Prosperar é meditar em quem você é todos os dias, não uma vez, não apenas quando algo vai mal. A prosperidade é como uma chama, se não for alimentada continuamente, se apaga. É na constância dos pequenos gestos que o extraordinário se manifesta. Pense em um espelho empoeirado. Quanto mais tempo passa sem que seja limpo, mais turvo fica o reflexo. O silêncio é o pano que limpa esse espelho. Quando você escreve suas 3 palavras e depois se permite ficar em silêncio, está polindo o reflexo do próprio ser. Aos poucos, começa a ver-se com nitidez. Começa a distinguir o que é desejo verdadeiro do que é ruído externo. E quanto mais limpa é a visão, mais alinhadas se tornam as suas escolhas. Reserve alguns minutos após o ritual da escrita. Apenas respire, sinta, esteja. Não há nada a fazer, não há nada a provar. Permita que as imagens, lembranças e ideias venham se quiserem. Permita que o vazio exista, se for o caso. Porque o silêncio não é vazio, é espaço, e o espaço é o berço de toda a criação. Quem aprende a permanecer no silêncio se torna um canal para a prosperidade, porque deixa de impedir o fluxo com a própria agitação. A constância é o outro pilar desse processo. Não se trata de intensidade, mas de continuidade. A água que escava a pedra não é a tempestade, é a gota que cai todos os dias. Cada repetição do seu ritual é uma gota sobre a rocha da inconsciência. E com o tempo, o que parecia imutável se transforma. Prosperar é insistir no essencial com paciência. É compreender que a pressa quer resultados, mas a sabedoria quer raízes. E só quem cria raízes pode sustentar os frutos que virão. A palavra prosperidade foi distorcida pelo tempo. Tornou-se sinônimo de acúmulo, de status, de aparência. Mas, na sua origem, ela significava algo muito mais vasto. Caminhar em direção ao bem, florescer de acordo com a própria natureza. Prosperar é estar em harmonia com o que é verdadeiro. É viver de modo pleno em todas as áreas, no corpo, na mente, nas relações e no espírito. Quando reduzimos a prosperidade ao material, ela perde sua alma. E quando a alma sai de cena, o que sobra é apenas esforço vazio. Há um conflito emocional escondido em quase todos os corações. As pessoas dizem querer riqueza, mas, no fundo, o que desejam é segurança, pertencimento, leveza. Querem sentir que estão no lugar certo, vivendo de forma significativa.
Querem acordar sem o peso da escassez, sem a sensação de que sempre falta algo, mas confundem o meio com o fim. O dinheiro é ferramenta, não destino. O verdadeiro fim é a paz, e a paz nasce da coerência, não da conquista, mas do alinhamento entre o que se acredita e o que se vive. A sabedoria bíblica é clara. Desejo que tenhas boa saúde e que tudo te corra bem, assim como vai bem a tua alma. É uma das definições mais puras de prosperidade. Ela começa quando a alma vai bem, quando há serenidade em ser quem se é e confiança em caminhar no próprio tempo. Prosperidade é bem-estar em todas as coisas, e esse bem-estar não é ausência de desafios, é presença de sentido. É quando você percebe que mesmo diante da dificuldade, ainda há direção, ainda há propósito, ainda há vida pulsando dentro. A filosofia estoica concorda. Sêneca dizia que o homem verdadeiramente rico é aquele que se contenta com o que tem, porque reconhece que o essencial não pode ser tirado. Domínio interno, clareza, autocontrole. São esses os pilares que sustentam qualquer tipo de riqueza. O mundo pode mudar, as circunstâncias podem ruir, mas quem possui serenidade jamais empobrece. A prosperidade do sábio é inabalável porque não depende do externo. Ela vive dentro, silenciosa e constante. Então, o que é prosperar para você? É acumular ou é expandir? É possuir ou é se tornar? Essa reflexão é fundamental, porque enquanto a definição estiver errada, o caminho permanecerá confuso. Escreva no seu caderno com calma. O que eu entendo por prosperidade? Deixe as palavras saírem sem filtro, e depois compare com as 3 palavras que você vem escrevendo. Elas estão alinhadas. Elas apontam para dentro ou para fora. Às vezes, a simples honestidade dessa resposta já é o primeiro passo para redefinir tudo. A prosperidade que o mundo prega é barulhenta e instável. A prosperidade que nasce da alma é silenciosa e duradoura. Ela não precisa ser mostrada porque é sentida. Ela se manifesta nos gestos, na calma do olhar, na gentileza com o tempo. Prosperar é estar inteiro. E quando se está inteiro, o universo inteiro se reorganiza ao redor dessa inteireza. O que vem de fora passa a ser apenas reflexo do que já floresceu por dentro. Tudo o que você repete, você fortalece. Essa é uma das leis mais simples e mais poderosas do funcionamento da mente humana. Cada pensamento é um impulso elétrico que percorre uma trilha neural. Quando esse impulso é repetido, a trilha se reforça. E com o tempo, o cérebro passa a preferir esse caminho. Ele se torna o atalho natural da mente. É assim que hábitos, crenças e padrões emocionais se formam. Por isso, o ato de escrever 3 palavras todos os dias não é apenas simbólico, é fisiológico. Ele está literalmente redesenhando os caminhos pelos quais a sua consciência se move. Quando você repete uma frase carregada de significado, o cérebro interpreta esse gesto como prioridade. Ele começa a criar conexões entre emoção, atenção e memória. É como se você estivesse pavimentando uma estrada dentro de si. Cada repetição é uma camada de asfalto, tornando o caminho mais sólido. Com o tempo, a antiga trilha, aquela feita de medo, escassez e autossabotagem, vai se apagando e a nova trilha, feita de clareza, fé e presença, passa a ser o caminho dominante. É ciência aplicada à alma. O padrão emocional também muda. Sem o ritual, a mente tende a permanecer na vontade vaga. Quer prosperar, mas não tem direção. Deseja mudar, mas se perde nos impulsos automáticos. Com o ritual, o pensamento ganha corpo. Ele deixa de ser sonho e se torna prática. O cérebro precisa de sinais consistentes para entender o que é real. E toda vez que você escreve, você envia esse sinal. Isto é importante para mim. Aos poucos, a mente deixa de apenas desejar prosperidade e começa a operar a partir dela. Imagine os trilhos de um trem. Se por muito tempo nenhum trem passa, a natureza cobre os trilhos, o ferro enferruja, o caminho se perde. Assim acontece com os trilhos mentais que sustentam seus estados internos.
As 3 palavras diárias são como locomotivas que mantêm o trilho ativo. Enquanto você escreve, o caminho continua aberto. Enquanto você repete, a mente entende que esse é o novo destino. É o gesto que impede o retorno aos velhos padrões de escassez e confusão. Por isso, observe-se antes e depois da escrita. Há uma mudança, mesmo que sutil. Às vezes é uma leveza, um calor no peito, um arrepio silencioso. Outras vezes é apenas uma sensação de paz. Esse é o sinal de que o circuito está se formando. A cada repetição, você está ligando emoção e pensamento, intenção e corpo. É um trabalho invisível, mas profundamente real. Assim como as raízes crescem no escuro antes de sustentarem a árvore, a transformação cerebral acontece no silêncio dos seus gestos diários. Após 7 dias, olhe para trás. Perceba o que mudou. Talvez algo dentro de você esteja mais calmo. Talvez o medo tenha perdido parte da força. Talvez a clareza tenha começado a se instalar. Mesmo as menores mudanças são sinais de reprogramação, porque o cérebro responde à constância, não à intensidade. E quando a constância vem acompanhada de consciência, ela se torna o instrumento mais poderoso de prosperidade que existe. A transformação silenciosa da mente em aliada da alma. Há um tipo de dor que parece discreta, mas corrói a alma lentamente. A comparação. Ela se esconde atrás de olhares rápidos, de pensamentos sutis, de pequenas frases que você repete para si mesmo. Eles estão mais à frente. Ela conseguiu antes de mim. Porque comigo é sempre mais difícil. Essas frases, mesmo que silenciosas, produzem feridas profundas. Elas roubam o brilho do seu caminho e o transformam em corrida. Quando você se compara, abandona a própria rota para tentar caber em uma rota alheia. E nada é mais exaustivo do que viver tentando ser quem não se é. A comparação é o oposto da prosperidade. Ela alimenta o medo, ativa o instinto de escassez e destrói a alegria do presente. Neurocientificamente, quando você se compara, ativa as mesmas áreas do cérebro relacionadas à ameaça e à competição. O corpo reage como se estivesse em perigo. O coração acelera, a mente se contrai. A energia de criação desaparece. Prosperar é criar, e ninguém cria sob ameaça. Por isso, o primeiro passo para a abundância é desligar-se do vício de medir o próprio valor pelo progresso dos outros. A Bíblia aconselha: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Essa renovação é a libertação do padrão coletivo de comparação. É o momento em que você compreende que a vida não é uma disputa de trajetórias, mas um entrelaçamento de jornadas. Cada pessoa caminha em um ritmo, em uma estação, sob uma luz. Quando você tenta correr na velocidade de outro, perde o compasso da própria alma. O que é seu nunca exigirá comparação, apenas presença. Epicteto dizia que devemos distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. A comparação está fora do nosso domínio, porque ela sempre envolve o outro. A única coisa que depende de você é o que faz com o que sente. Quando o olhar alheio o incomodar, volte para suas 3 palavras. Acrescente a cada uma delas um pequeno lembrete. Eu sou. Eu escolho. Eu sigo. Isso ajuda a mente a retornar ao eixo do eu sou, o centro onde a prosperidade habita. A comparação pertence ao outro. A abundância mora no eu. Pense nesta imagem. Um farol não compete com os outros faróis. Ele apenas brilha. Sua função é iluminar, não disputar. A prosperidade funciona da mesma forma. Quanto mais você tenta provar sua luz, mais ela enfraquece. Mas quando você apenas a deixa existir, ela se expande. A comparação é o véu que cobre o farol. A autoaceitação é o vento que o descobre. Quando você para de olhar para o brilho dos outros e volta a cuidar da própria chama, o mundo inteiro se beneficia da sua luz. Cada vez que o pensamento da comparação surgir, respire e diga a si mesmo com firmeza tranquila: o tempo do outro não é o meu, a colheita do outro não diminui a minha. Repita, se preciso, até que o coração acredite, porque prosperar não é chegar antes, é florescer no momento exato em que a vida chama.
E quando você abandona a comparação, o tempo deixa de ser ameaça e se torna aliado. O que é seu encontra você no instante em que você se torna inteiro. A maioria das pessoas fala em coragem, mas no fundo teme o fracasso mais do que deseja o êxito. O medo de falhar paralisa, disfarça-se de prudência e, aos poucos, sufoca o impulso de criar. É um medo que não grita, mas convence. Ele diz: espere o momento certo. Você ainda não está pronto. Talvez não seja para você. E enquanto você negocia com esse medo, o tempo passa, as oportunidades se dissolvem e o coração se distancia da própria voz. Prosperar também é aprender a falhar, com dignidade, com aprendizado, com amor próprio intacto. A Bíblia afirma: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa frase é uma convocação silenciosa à coragem equilibrada. O poder sem amor se torna orgulho. O amor sem poder vira submissão. A moderação é o elo entre os dois. É o espaço onde o ser humano falha, mas não se destrói. Permitir-se falhar é aceitar a humanidade que há em você. Reconhecer que o erro não é o oposto da prosperidade. É parte do seu aprendizado. É o terreno onde a sabedoria cria raízes. A filosofia estoica reforça esse mesmo ponto. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar com clareza depois da queda. O fracasso não é um inimigo, é um espelho. Ele mostra o que ainda precisa de estrutura, o que não está firme o suficiente. Cada erro é uma oportunidade de ajuste fino, e quem tem olhos de sabedoria enxerga isso como bênção. É o próprio universo, através das circunstâncias, mostrando onde a alma ainda precisa crescer. Há quem tenha transformado falhas em fundações. Pessoas que perderam negócios, relações ou caminhos e que, no entanto, decidiram reescrever suas 3 palavras com novos significados: reconstrução, aprendizado, liberdade. Elas não fugiram da dor. Olharam para ela, compreenderam-na e a usaram como solo fértil. Prosperidade é isso. Transmutar o que parecia fim em ponto de virada. Nenhum erro é final quando o olhar é interno. Depois de escrever suas 3 palavras, acrescente uma frase de permissão. Algo simples, verdadeiro, que alivie o coração. Se eu falhar, eu me permito aprender. Essa pequena inclusão retira o peso do controle e abre espaço para o movimento natural da vida. O medo de falhar é o medo de perder amor e valor. Mas a alma não perde valor. Ela cresce, amadurece e se purifica a cada tentativa. Falhar, às vezes, é apenas o modo que a vida encontra de nos lembrar que ainda há algo a refinar. Permitir-se falhar é permitir-se viver. É reconhecer que o erro faz parte do ciclo natural de toda a criação. Nada floresce sem antes atravessar fases de sombra, de dúvida, de tentativa. A prosperidade não exige perfeição, exige continuidade. O que separa quem prospera de quem se paralisa não é o número de acertos, mas a disposição de continuar com o coração aberto. Porque quem se permite errar com humildade, cresce com verdade. E quem cresce com verdade, inevitavelmente prospera. Há uma distância dolorosa entre o que muitos dizem, o que pensam e o que de fato vivem. E é exatamente nessa distância que a paz se perde. Você pode ter boas intenções, pode desejar o bem, pode sonhar com prosperidade, mas se suas ações caminham em outra direção, o universo responde com confusão. A coerência é o alicerce da prosperidade. Quando o ser, o pensar e o fazer caminham juntos, tudo se alinha, as decisões fluem, as circunstâncias se organizam e o coração encontra descanso. A incoerência é um tipo silencioso de sabotagem. É quando você diz que quer prosperar, mas alimenta pensamentos de escassez. É quando fala sobre fé, mas age movido pelo medo. É quando promete paz, mas responde com irritação. Essas pequenas dissonâncias se acumulam e criam uma energia de contradição. A alma começa a enviar sinais confusos e o fluxo da vida se embaralha. Prosperar exige unidade. Quando o seu ser está dividido, a prosperidade se dispersa.
A sabedoria bíblica explica isso de modo poético. Aquele que constrói sobre a areia perde a casa na primeira tempestade, mas aquele que constrói sobre a rocha permanece firme. A areia simboliza a instabilidade entre o que se diz e o que se vive. A rocha representa a coerência, a firmeza entre o interno e o externo. O homem que vive em coerência com seus valores não teme o vento, porque sabe que sua força não depende do clima, mas das raízes. A filosofia estoica chama esse princípio de prohairesis, a capacidade de escolher conscientemente, em harmonia com os próprios valores. É o discernimento que impede o ser humano de se tornar escravo das emoções ou das pressões externas. Quando há coerência, o pensamento não é apenas ideia, é bússola, e as ações deixam de ser impulsos e se tornam instrumentos. É assim que o sábio constrói prosperidade, pela escolha deliberada e serena, repetida dia após dia, até que a coerência se torne hábito. Ao escrever suas 3 palavras, una o triângulo esquecido. Acrescente 2 simples declarações: hoje serei e hoje farei. Isso faz com que o pensamento e a ação se tornem extensão do seu ser. Você deixa de apenas desejar e passa a viver o que deseja. Essa união entre intenção e prática é o que transforma palavras em realidade. Quando o que você é sustenta o que você faz, a prosperidade deixa de ser um ideal distante e se torna presença cotidiana. Imagine um violino. Se a corda estiver frouxa, o som sai fraco. Se estiver tensa demais, o som se quebra. Somente quando a tensão é justa, a música acontece. Assim é a coerência, o ponto exato entre o ser e o fazer. Quando a vida vibra nesse equilíbrio, tudo o que você realiza se torna harmônico. A prosperidade, então, não é um resultado, mas uma melodia, a canção natural de uma alma que finalmente aprendeu a tocar em sintonia consigo mesma. Existe uma lei silenciosa que rege a vida. Tudo o que se compartilha se multiplica, e tudo o que se retém com medo se contrai. A mente da escassez acredita que dar é perder, mas a mente próspera compreende que dar é fluir. A generosidade não é apenas um ato de bondade, é uma tecnologia espiritual que expande o campo da abundância. Quando você oferece algo, tempo, atenção, cuidado, um gesto, uma palavra, o universo entende que há transbordamento em você. E o transbordamento é o sinal de quem está em fluxo. Muitos acreditam que precisam esperar ter muito para então doar, mas é o contrário. É o ato de doar que abre espaço para o muito chegar. A Bíblia revela essa sabedoria de forma atemporal. A alma generosa prosperará, e aquele que regar será também regado. Prosperar é ser canal, não depósito. É permitir que a energia da vida circule através de você. O que é retido apodrece. O que é compartilhado se renova. Quando você guarda tudo por medo de faltar, está dizendo à vida que acredita na escassez. Mas quando compartilha, mesmo o pouco, declara confiança no fluxo invisível que sustenta tudo. A psicologia moderna confirma esse princípio. Atos de generosidade ativam no cérebro o sistema de recompensa social, liberando dopamina, o mesmo neurotransmissor associado à motivação e ao prazer. Isso significa que ser generoso não é apenas nobre, é biologicamente saudável. Dar faz bem porque alinha corpo e alma com o princípio natural da abundância. O universo não conhece o verbo reter, ele só conhece o verbo circular. Por isso, talvez uma das 3 palavras que você escreve todos os dias possa ser compartilhar ou servir. Não como obrigação, mas como lembrança, como símbolo do compromisso com o fluxo da vida. Escolha um gesto pequeno que traduza essa palavra no concreto. Pode ser ouvir alguém com presença, oferecer algo de valor, agradecer de forma sincera ou apenas desejar o bem em silêncio. O gesto é simples, mas o impacto é profundo. Cada ato generoso é uma semente invisível plantada no campo da prosperidade. A natureza é o reflexo perfeito desse princípio. Observe uma árvore. Quando ela dá frutos, ela se enfraquece? Não. Ao contrário,
ao liberar seus frutos, abre espaço para novos crescerem. Se tentasse guardar tudo, adoeceria. Assim, também é a alma. Quando você retém, adoece de medo. Quando oferece, renasce em confiança. O segredo da prosperidade não está em ter mais, mas em saber fluir com o que já se tem. Pergunte-se então, qual pequeno gesto generoso posso realizar esta semana que reflita as minhas 3 palavras? Não precisa ser grandioso. O que transforma é a constância, não o tamanho. A generosidade é o elo entre o mundo interno e o externo. Quando você dá com o coração, a vida devolve com abundância. Porque no fluxo da existência, quem doa com amor nunca empobrece. Apenas amplia o próprio campo de luz. A maioria das pessoas vive em altos e baixos, há meses de abundância e entusiasmo, seguidos de períodos de queda e desânimo. É o ciclo do excesso e da falta, do esforço intenso e do esgotamento. Prosperidade, porém, não é um pico, é uma linha de base. Ela não nasce no auge das conquistas, mas na constância silenciosa dos gestos diários. Prosperar é quando o extraordinário se torna natural, quando a serenidade deixa de ser uma visita e se torna morada. A sabedoria bíblica nos lembra: como o homem planta, assim também colherá. Essa frase não fala apenas de justiça divina, mas de ritmo. O que é plantado com constância gera raízes profundas. O que é feito de modo intermitente se perde. A prosperidade duradoura é resultado do plantio disciplinado, do cuidado paciente, da fidelidade aos próprios valores. Ela não depende de sorte, mas de semeadura. Cada palavra escrita, cada ato coerente, cada silêncio cultivado é uma semente invisível que prepara o terreno do seu futuro. Os estoicos reforçavam o mesmo princípio. A constância do hábito é mais poderosa que a intensidade esporádica. O sábio não busca intensidade, busca estabilidade. Ele compreende que é preferível caminhar devagar todos os dias do que correr uma vez e cair exausto. A prosperidade é consequência do ritmo sustentado. É o som calmo de passos firmes sobre o mesmo caminho. É o cotidiano bem vivido, não os grandes gestos esporádicos que transformam uma vida comum em vida próspera. Há uma prática simples que simboliza esse processo. Chame-a de técnica dos 3 passos. Primeiro, escreva suas 3 palavras. Segundo, aplique uma delas em um pequeno hábito diário. Terceiro, registre o que você deixou de fazer, o -1. Algo que drenava sua energia e não condizia com suas palavras. Essa prática cria consciência. Você começa a perceber que prosperar não é adicionar, é lapidar. É retirar o excesso, o ruído, o desnecessário. Prosperar é se tornar leve e não cheio. A metáfora da água explica bem essa dinâmica. A água que escava a pedra não é tempestade, é insistência. É o mesmo movimento repetido, silencioso, paciente. Ela não fere, ela molda. Assim é o trabalho interior da prosperidade. Você não precisa de grandes rupturas, precisa de presença contínua. O que transforma não é a força, é a constância. E quando a constância se alia à consciência, o invisível começa a trabalhar a seu favor. A verdadeira transformação não acontece com aplausos, acontece em silêncio. É quando você percebe que já não reage como antes, que o medo perdeu intensidade, que o olhar se tornou mais calmo. A prosperidade, então, deixa de ser um estado a alcançar e se torna a atmosfera em que você vive. Ela não depende mais de conquistas, porque já é parte da sua natureza. É nesse ponto que você compreende. O que você cultivou dentro, silenciosamente, tornou-se o seu novo normal. Uma vida em harmonia com o fluxo sereno do existir. Tudo o que percorremos até aqui não é teoria, é caminho. A escrita diária das 3 palavras é mais do que um gesto simbólico. É cartografia da alma. A cada manhã, quando você se senta diante do papel, está traçando um mapa invisível que o conduz de volta ao centro. É um ritual silencioso que realinha pensamento, emoção e ação. É, em essência,
uma conversa entre o seu eu de agora e o seu eu mais verdadeiro. Porque prosperar não é sobre o que se acumula, é sobre o quanto de si mesmo se recupera. Epicteto dizia: a liberdade é conquistada ao desejar nada que não dependa de nós. Essa frase contém o coração da verdadeira prosperidade. Quando você se liberta da necessidade de controlar o que está fora, o que está dentro finalmente floresce. Prosperar é escolher o que depende de você, sua atenção, seu foco, sua atitude interior, e entregar o restante à sabedoria maior da vida. O controle é ilusão, mas o domínio sobre si mesmo é força. E toda prosperidade verdadeira nasce do domínio silencioso sobre os próprios impulsos. A Bíblia ecoa a mesma sabedoria. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino não está fora, está dentro. É o estado de presença, de consciência, de harmonia. Quando você busca esse reino interno, o externo se organiza como consequência. As outras coisas não são prêmios, são reflexos. A justiça aqui é coerência, e essa justiça começa no silêncio das suas 3 palavras. É ali que você reordena o caos, que você se reconcilia consigo e reativa o fluxo da abundância. Comprometer-se com esse ritual é firmar um contrato interno de prosperidade. Cada vez que você escreve, afirma diante da vida: eu escolho estar presente. E essa escolha muda tudo, porque o universo responde à clareza. Ele não se move por desespero, nem por pressa, mas por frequência. Quanto mais constante e consciente for sua prática, mais o campo ao seu redor se reorganiza. Prosperidade não é milagre, é ressonância. E a ressonância começa em você. Feche os olhos por um instante e imagine-se daqui a 90 dias. Veja-se mais sereno, mais livre, mais inteiro. Não necessariamente com mais coisas, mas com mais sentido. A prosperidade que permanece é aquela que dá a direção à alma. Ela se manifesta em pequenas vitórias invisíveis. A calma diante de uma dificuldade, a sabedoria em uma resposta, a confiança em meio à incerteza. É isso que o ritual das 3 palavras desperta. Não apenas riqueza material, mas dignidade interior. Então agora, no silêncio do seu próprio espaço, pegue o papel. Escreva suas 3 palavras. Sinta-as. Respire-as. Não escreva com a mão apenas. Escreva com o coração. E quando terminar, leia em voz baixa como quem sela um pacto. Que essas palavras sejam o eco diário da sua alma, o lembrete de que a prosperidade nunca esteve distante. Ela sempre esteve esperando, dentro de você, o momento de ser despertada. E se essa mensagem tocou algo em você, se fez sentido, se acendeu uma pequena chama de presença e esperança, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Este espaço existe para almas que buscam mais do que resultados. Buscam paz. Compartilhe suas 3 palavras nos comentários. Leia as dos outros. Permita-se inspirar. Porque prosperar é também compartilhar luz. E a luz, quanto mais se divide, mais intensa se torna.